Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obviamente eu não tenho como saber que hora você vai estar visualizando esse vídeo, mas de qualquer forma, sintam-se todos abraçados. Um abraço a todos que estão assistindo esse vídeo agora. Bom, o objetivo do mesmo é falarmos um pouco, fazermos uma fala inicial sobre o lançamento deste livrinho aqui, chamado Em Mim, Alguns Infinitos Teus. Eu tenho considerado esse primeiro livro a compilação das minhas poesias mais simples. Mas simples aqui não significa poesias rasas, porque a maioria dos poemas desse livro, eu acredito que cerca de 80%, são poemas cuja interpretação você vai necessitar analisar camadas e mais camadas e mais camadas de interpretação. Meus amigos, antes de entrar propriamente no livro, esse livro é composto de 4 partes. E eu acredito que essas 4 partes nós precisaremos falar em outro momento. O objetivo aqui é simplesmente fazer uma apresentação geral das temáticas presentes neste livro. Para citar um exemplo para vocês, o sociólogo Edgar Morin, no seu livro Cabeça Feita, ele cita um antropólogo, que eu não recordo o nome agora, que pesquisa o primeiro contato entre os europeus com os aborígenes da Polinésia. Esse primeiro contato dos europeus com o aborígene da Polinésia aconteceu da seguinte forma, segundo esse antropólogo. Ao chegar na Polinésia, os europeus perceberam que os aborígenes estavam talhando na madeira suas divindades. Esse aqui não é da Polinésia, esse é o Anubis egípcio, ok? Então, os polinésios estavam talhando na madeira as suas divindades. E os europeus ficaram assustados com aquilo e falaram: o quê? Vocês confeccionam seus próprios deuses? Isto não é Deus, isso não é uma divindade, isso é uma coisa feita pelo homem, portanto isto é feitiço. Daí a origem da palavra feitiço. Isso é feitiço, mas eis que eu vos trago o Deus verdadeiro, está aqui, e ofereceu uma Bíblia para os polinésios. E aí os polinésios perguntaram: o quê? Isto é Deus? Ao que os europeus responderam: não é Deus, é apenas a palavra de Deus. E os polinésios levaram a Bíblia aos ouvidos, passaram um tempo escutando e falaram para os europeus: olha, se essa é a palavra de Deus, então o seu Deus está completamente surdo, completamente mudo, que eu não consigo ouvir voz nenhuma. Veja só a situação. Os aborígenes da Polinésia eram ágrafos, portanto não conheciam a escrita, e aí eles se perguntaram: mas a voz, essa voz que está aí, a voz de Deus que está aí, é escrita. E quem escreveu? Perguntaram os polinésios. Foram os homens, responderam os europeus. Ao que os polinésios falaram: então também isto aqui é feitiço. Este livro que você fala que é a palavra de Deus é feitiço, é uma coisa feita pelos homens. Sim, falaram os cristãos, é uma coisa feita pelos homens, mas esses homens foram inspirados por Deus. Olha que interessante. E os polinésios falaram da mesma forma. As nossas divindades, produzidas pelos homens, esses homens tiveram inspiração divina para produzir essas divindades. Eu falo isso por conta do relativismo cultural. Veja, determinada divindade pode ser
falsa para você, mas para outras é verdadeiro, e é necessário respeitar todas as culturas. E por isso vocês vão encontrar nesse texto essas passagens que você pode interpretar como erro, mas não é proposital, relacionado ao relativismo cultural. A partir disso, meus amigos, o ano passado eu conversava com um amigo e falava que estava produzindo um livro. E ele perguntou, livro de quê? Eu falei, poesia. E aí ele falou, mas poesia? Gabriel, em pleno século XXI, poesia, ninguém tem tempo mais para ler coisa nenhuma. Imagine poesia. Sem contar que poesia não vende, poesia é pouco vendável. É uma arte à margem. Ninguém se presta mais a ler poesia. Porque você não começa a escrever um romance, sei lá, contos. Isso é mais vendável que poesia. E aí eu lembrei de uma passagem de outro livro que vale a pena citar aqui para vocês, que é O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Eu não tenho a menor ideia se essa é a pronúncia, mas vou usá-la nesta citação. Para vocês que já leram O Pequeno Príncipe, percebe que o príncipe abandona o seu planeta, o B612, abandona o seu planeta depois que ele briga com a sua rosa, que ele se desgosta com a sua rosa, ele larga o B612 e sai migrando pela galáxia, encostando em diversos planetas antes de chegar na Terra. E um desses planetas que ele encosta é habitado por um rei. E este rei é majestoso e tem um manto de linho muito belo, muito longo, que cobre o planeta quase todo, de forma que quase não fica espaço para visitante. E o Pequeno Príncipe, ao chegar, ele fica em pé na frente do rei. E como ele vinha muito cansado, ele, sem se perceber, acabou bocejando na frente do rei. E o rei falou e disse, epa, é proibido bocejar na frente do rei. Ao que o príncipe falou, desculpa, majestade, eu não posso evitar, eu estou muito cansado. E o rei imediatamente fala, então eu te ordeno que você bocejes. Vamos, boceje! E o príncipe diz, não, majestade, assim eu não consigo. E o rei, então eu te ordeno que ora bocejes e ora não bocejes. Eu sou um rei absoluto, fala o rei, eu não permito ser contrariado. Eu não permito que alguém me desobedeça. Por isso, eu dou sempre ordens razoáveis. E o príncipe reflete, para não ser contrariado, basta isso? E o rei diz, com certeza, se eu, diz o rei, pedisse para um dos meus generais se transformar em gaivota e ele não conseguisse, a culpa seria minha. E fecha com chave de ouro, dizendo, a autoridade só vai repousar sobre a razão quando exigirmos de cada um o que cada um pode dar. Olha que lindo. Eu vou repetir pelas forças que essas palavras possuem. A autoridade só repousará sobre a razão quando exigirmos de cada um o que cada um pode dar. Quando esse meu amigo falou isso, eu perguntei para ele, você está querendo que eu me transforme em gaivota? E ele falou, eu não entendi. Então eu disse, leia O Pequeno Príncipe. E aí ele disse, eu não tenho. Mas eu emprestei para ele o livro, ele leu e uma semana depois chegou dizendo, você tem razão, caboclo. Eu estava querendo que você se transformasse em gaivota. E por isso eu te peço desculpas. Ele não falou por mal aquilo, claro. Ele falou para o meu bem. Mas ele voltou atrás, ele gosta muito de mim e eu gosto muito dele também. Ele voltou atrás e reconheceu o erro que estava cometendo ao querer que eu fizesse algo que não fazia parte da minha natureza. Existe uma fábula francesa muito boa, muito legal, que fala que houve uma disputa de camundongos cujo objetivo era escalar a Torre Eiffel.
E aí, cada camundongo começou a escalar. Cada um desses camundongos tinha a sua torcida, que ficava ali embaixo, ali torcendo contra os adversários do camundongo favorito. E o camundongo conseguiu subir até 10 metros, mas a torcida embaixo ficava gritando: vai cair, vai cair, vai cair. E o camundongo emprenhava pelos ouvidos e acabava caindo de fato. Um subiu 20 metros, outros subiram 50, outros subiram 100, mas por conta da torcida embaixo, que era muito forte, a torcida contra, esses camundongos acabavam se impressionando e caíam da torre. Entretanto, entre eles, um camundongo conseguiu escalar até o final. E ao retornar, a equipe de reportagem veio parabenizá-lo, dizendo: parabéns, você conseguiu a vitória entre tantos camundongos, você foi o único capaz de ignorar as vozes aqui embaixo e escalar toda a torre. Qual o segredo do seu sucesso? A que o camundongo respondeu: hã? O segredo do seu sucesso, qual? Hã? E aí perceberam que o camundongo era completamente surdo. Meus amigos, algumas vozes nós não devemos escutar. Para algumas vozes nós precisamos ser completamente surdos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já tiram tanto da gente, já roubam tanto da gente, não permitem que roubem também os vossos sonhos. Eu não permitirei que roubem os meus sonhos de forma alguma. Por que poesia? Porque poesia é o que eu gosto, é o que eu amo. E o meu sonho era produzir poesia e agora está se realizando. Vai dar algum fruto? Vai ser bom? Eu não sei. É uma chama que começa a arder e pode iluminar alguma coisa se porventura houver escuridão. E nós estamos em um desses momentos tenebrosos da história em que eu tenho a impressão de que tudo é escuridão. Os budistas têm uma história muito linda, que eles falam que no final da vida de Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, no final das pregações dele, ele passou 3 anos sem falar nada com ninguém. E de repente ele anunciou que faria um discurso, mas faria esse discurso no alto de uma montanha e à noite. Todas as pessoas ricas, todos os príncipes da terra queriam ouvir Siddhartha e compraram grandes tochas e se foram a caminho, subindo aquela montanha com aquelas grandes tochas que iluminavam a escuridão. Uma senhora muito pobre, que ouviu falar que Siddhartha falaria e queria muito ouvi-lo, como não tinha dinheiro para comprar uma tocha, ela vendeu tudo que tinha. Mas as suas posses eram eram pouquíssimas, de forma que ela só conseguiu comprar uma pequena lamparina. Mas mesmo assim ela acendeu essa lamparina e se pôs a caminho. Subiu a montanha, mas a Índia é clima de emoções. De repente começou a cair uma chuva muito pesada, dessas chuvas que nós chamamos aqui de toró. De repente começou a cair essa chuva e, como a tempestade era muito grande, acabou por apagar as grandes tochas das pessoas mais ricas, porque eles não tiveram como proteger a chama. Mas mesmo assim eles já estavam próximo do topo da montanha e mesmo na escuridão eles conseguiram chegar lá. Porém aquela senhora, com aquela chama pequenininha, ela protegeu a chama com o próprio corpo e continuou subindo, devagar, foi subindo, e ao chegar no cume da montanha, o Siddhartha já tinha começado a conversar com a multidão, mas ao mesmo tempo todo mundo conversava entre si, de forma que ninguém sabia discernir, no meio da escuridão, qual era a voz do Buda, qual era a voz da sabedoria, portanto, e qual era a voz dos simples humanos, qual era a voz do mundo. E ela foi chegando e tudo ali no cume da montanha eram trevas espessas, mas ela, quando foi chegando com aquela pequena chama
tudo foi clareando, foi iluminando, todo o ambiente se iluminou e ela dividiu aquela pequena chama dela, acendendo as tochas dos príncipes da terra, das pessoas ricas, e de repente tudo ficou iluminado e as pessoas conseguiram discernir a voz de Buda da voz do mundo, a voz da sabedoria, da voz do mundo. Isso é uma história muito linda porque fala muito dessa luz interior que cada um de nós temos. Como fazer essa luz brilhar? Gente, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Não pensam para um poeta fazer senão poesia. Não peçam para um médico fazer senão curar pessoas, para um professor senão educação. Então, é necessário exigir de cada um o que cada um pode dar. Se vai dar frutos, não tenho a menor ideia, não cabe a mim decidir, mas foi muito prazeroso fazer este trabalho. Existe um artista brasileiro chamado Enfio. Ele escreveu uma poesia muito bela que nós podemos usar aqui. Ele disse nessa poesia o seguinte: se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Porém, se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Meus camaradas, essa é a minha semente. Foi plantada. Se vai dar frutos, não tenho a menor ideia, não cabe a mim decidir, mas está plantada. O lado financeiro, meu amigo falava, artista nenhum que se preze, ao produzir uma obra, vai pensar no lado financeiro. Porque praticamente todos os artistas, coitados, morreram na miséria. Então, se dependesse do lado financeiro, não existia arte no mundo. Todo artista faz as suas obras pelo prazer de fazer, porque tem necessidade dessa produção. Eu tive necessidade de escrever poesia, porque poesia é o que eu gosto, poesia é o que eu amo, poesia é o que me dá tesão na vida. Grande abraço no coração de todos.